Graças e paz. Amém. Vamos lá, todo mundo abrir a Bíblia em Salmos no capítulo 24. No Salmo 24, na verdade, que não existe capítulo. E verso 3. Salmos 24 e verso 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ouro. O ouro e a importância dele para a nossa vida. Vou contextualizar para vocês e o que a Bíblia fala sobre, o que a Bíblia compara com o ouro. No Salmo 24, no verso 3, do verso 3 até o 5, a Bíblia diz assim: Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amém? Então aqui a Bíblia fala sobre, pergunta, né? Quem poderá subir ao monte do Senhor, ou quem poderá entrar no seu santo lugar? A Bíblia fala sobre adoração. Quem é que pode adorar o Senhor? E aí o salmista responde: aquele que tem o coração puro. Para quem não percebeu, atrás da nossa camisa, Ministério Jovem, tem uma frase. Léo, olha aí, o modelo. Cria em mim um coração puro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E por que mais puro que ouro 24 quilates? Vai, David, trabalha. E aí somos assim como o ouro, eu falei. Assim como o ouro, devemos ser puros. E eu vou explicar agora. Passa mais um, David. Beleza, o ouro, atualmente, ele gira em torno desse valor aí por grama. R$ 578,99 por grama. A cotação atual. Tem gente aqui que tem condições de comprar quilos. Eu não posso no momento não, mas tem gente que pode. Deu errado aí? Tá no terceiro. Isso. E aí existe uma diferença de mudança de cotação, assim como uma bolsa de valores. Na semana passada, quando eu estava produzindo a pregação, o valor do ouro era R$ 554 por grama. Eu acho que eu pesquisei tanto sobre o ouro que aumentou. Eu estava pesquisando muito aí. Aumentou, já está em R$ 578. Então, a gente só vai falar hoje sobre isso e vai parar, porque senão vai prejudicar muita gente, né? Tem o próximo slide aí. Pronto, aí algumas coisas que o pessoal da igreja aqui tem, né? A imagem de lá, a imagem de cá já é muito óbvia, um carro e um celular banhados a ouro. E a imagem de lá, a gente tem um banheiro de ouro, que é uma suíte de um hotel no Vietnã. É a suíte presidencial de um hotel. Todo o hotel, todos os objetos do hotel, na verdade, são banhados a ouro. E tem gente aqui que consegue pagar, e eu não estou tirando onda não, isso é verdade. A suíte mais baratinha, a diária mais baratinha de lá, é $250. Isso aí multiplicando por 6, quem é bom em matemática? Não. Vezes 6, 1.500, né, David? 1.500. Então, a suíte mais baratinha, 1.500 a diária. Dá. Aí, tem essa questão. O ouro, ele é muito valorizado, né? Por causa da dificuldade de ser extraído. O ouro é tão valorizado assim desde... E agora o professor de história vai aparecer. Desde as grandes navegações, quando os europeus vieram sobre África, sobre América, para dominar esses continentes e explorar os minerais. E um desses minerais era ouro. E tinha muito ouro na África, tinha muito ouro aqui na América
Passa mais um. E foi o que aconteceu com Portugal, né? Quando ele chegou e viu o Brasil cheio de ouro. Passa aí, David, o próximo. Pronto. Aqui são as formas de exploração do ouro. Tem exploração dentro da caverna, tem fora, externa, interna, e tem aqui o modelo mais antigo, que é fazendo a peneira. Né? E aí tem um processo inteiro para chegar, para dar a pureza do ouro. Eu anotei aqui, porque senão eu não ia lembrar. Primeiro, acontece uma explosão, e nessa explosão, normalmente, para vocês terem noção de quanto é difícil encontrar um ouro, as pessoas removem 8.200 toneladas de rocha para cada 25 quilos de ouro. 8.200 toneladas de rocha para cada 25 quilos de ouro. É muita rocha que eles produzem para poder conseguir o ouro. E aí, depois dessa explosão e da remoção de rochas, eles jogam, hoje em dia, né? Antigamente era mais difícil, tinha que peneirar. Hoje em dia, coloca tudo isso numa máquina que eletronicamente, com um ímã, tem um ímã dos dois lados, e o ímã vai separar os metais daquelas rochas. Então, os ímãs puxam os metais e os metais vão para um lugar e o que não for metal fica lá e é retirado. Então, já aconteceu o primeiro filtro. Agora só tem metal. Depois disso, tem o processo de remoção de impurezas, que também é com equipamento com a máquina que trabalha eletronicamente e consegue, mecânica na verdade, que consegue remover as impurezas, aquilo que não é metal. Então, consegue tirar e filtrar mais ainda. Depois de tudo isso, esses metais são aquecidos a 1.100 graus Celsius. Então, o que for ouro resiste, o que não for derrete. Na verdade, tudo derrete, mas o que não for queima. E depois disso, coloca no molde aquilo que for ouro ali e faz uma limpeza e um polimento e vira aquelas barrinhas de ouro que a gente viu lá no começo. Aí a gente tem o ouro em 4 categorias. O ouro de 10, de 14, de 18 e de 24 quilates. Cada ouro ele tem uma porcentagem, cada metal, cada barra ele tem uma porcentagem de ouro. Então, quanto maior o quilate, mais puro é o ouro. Por exemplo, o ouro de 10 quilates tem 41,7% de ouro, menos de 50%. O de 14 tem 58,3%, o 17 tem 75%, e o ouro 24 quilates tem 99,9% de ouro. 99,9%. E é chamado também de ouro 999, que é 99, quase perfeito. Porém, o que a gente vai falar hoje é de uma coisa que ainda é mais puro que o ouro, é 100%. Que é a pureza do nosso coração. Amém? E a gente vai falar sobre isso hoje. Quem é que faz isso? O que é que a gente deve fazer para alcançar isso? E como é que a gente chega lá? Tudo isso, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia para entender o que é que a gente deve fazer e as dicas que a palavra de Deus nos dá para a gente chegar ao 100%. Difícil, viu? Mas a gente chega. Vamos lá. Então, a primeira etapa é quem nos purifica. A gente já sabe que deve ser como ouro. E ainda deve ser melhor. A gente tem que acertar os 100%. Então, quem nos purifica? Vamos lá para Salmos 51. Salmos 51, verso 9, 10 e 11. A Bíblia diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga
todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sobre esse verso, a gente tem algumas coisas para destacar. A primeira coisa é quando o salmista Davi escreve esse salmo. A gente sabe que Davi foi um homem guerreiro, um rei, o rei de Israel, e ele lutou e venceu muitas batalhas. A gente conhece a história de Davi, como ele foi chamado por Saul, e muitos também conhecem a história de que tinha uma mulher tomando banho, e Davi olhou e mandou chamar a mulher, e ele teve relação com essa mulher, e essa mulher era casada com Urias. E aí, Urias estava em batalha, Israel estava lutando contra os amonitas. Davi tinha mandado o seu servo, o chefe do exército, chamado Joabe, e aí ele foi para Ramá para lutar contra os amonitas. Chegando lá, o exército estava vencendo. O exército estava vencendo e tinha também um revezamento de soldados. Davi chamou, depois do que aconteceu, a mulher, Batseba, no caso, ela mandou um mensageiro avisar Davi que ela estava grávida. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Se a gente abrir, deixa eu abrir aqui, vamos abrir em 2 Samuel. Segunda Samuel, no capítulo 11. E eu disse Ramá, mas é Rabá, o lugar em que eles estavam lutando. Em 2 Samuel, no capítulo 11, e versículo... No versículo 4. Olha como a Bíblia é bem explícita e como ela destaca. A minha versão pode ser diferente como a da de vocês, como vocês perceberam, mas quer dizer a mesma coisa. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. O primeiro ponto, depois da menstruação, normalmente é o período fértil de uma mulher, né? Assim minha esposa me explicou. Depois da menstruação, normalmente é o período fértil. E ela estava no período fértil. Então, olha como a Bíblia é detalhista e ela conta todos os detalhes. Depois disso, no versículo 5 diz, passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. E aí ela comunicou a Davi, e Davi pensou em algumas estratégias. A principal foi de mandar chamar Urias e de fazer com que Urias fosse para casa para ter relação com a esposa dele e no final das contas ele ia entender que o filho era dele. Davi muito sagaz. Então mandou chamar Urias veio nesse revezamento de soldados, Urias veio. Quando chegou, Davi falou com ele, vá para casa, descanse, fique com a sua esposa e depois você volta para a guerra. E aí ele saiu do palácio. Quando ele sai do palácio, ele dorme à porta do palácio, porque ele não queria ir para casa. Outro dia, Davi fala com ele e ele diz, não, rei, o senhor me desculpe, mas não tem como eu ir para casa. O povo está tudo lá em guerra. O meu superior está lá lutando contra meus colegas, né, do exército, e eu não posso ir para casa descansar e ter relação com a minha esposa. O senhor vai me desculpar. Aí Davi, tá certo. Então vem aqui para casa, passa essa noite aqui comigo no palácio e amanhã você volta. Quando chegou lá, passou a noite com Davi, tome vinho, ele ficou bêbado. Aí Davi fez, pronto, agora vá para casa, vá-se embora. E ele rejeitou de novo.
não foi para casa. Final das contas, Davi pensou em outra estratégia. A primeira não deu certo, a segunda não deu certo e pensou na terceira. Beleza, então quer ir para a guerra? Vai. Mandou uma cartinha por ele mesmo, né? Normalmente isso aconteceu na Idade Antiga e normalmente as pessoas de classes inferiores não sabiam ler. Então não tinha nem como ele abrir a carta para ler. E primeiro que ele confiava no rei dele, era o rei dele. Então mandou uma cartinha por ele e na carta que ele levou estava a estratégia da própria morte. Imagina, você sair com a carta e na carta contando o que o superior deveria fazer para você morrer. E aí Davi mandou essa carta para o superior dele, chamado, acho que é Joabe. E aí quando chegou lá, ele leu a carta e direcionou Urias para o local que Davi tinha designado, para a frente das tropas e próximo ao muro da cidade, porque no muro da cidade normalmente teria os flecheiros, né? Que iam atirar flechas em quem estivesse na frente. E foi isso que ele fez. E Urias acabou morrendo nessa batalha. Com isso já vem o primeiro castigo do Senhor para Israel, não só para Davi, porque os amonitas começam a meio que vencer. Começa a ter uma estratégia ali e que eles começam a vencer, porque Davi mudou toda a estratégia da guerra para matar uma pessoa. Então o exército estava meio bagunçado, faltando direção. Então os amonitas começaram ali a ter um pouquinho de superioridade. Mas depois Israel recuperou, Davi foi para a guerra, guerreou junto com eles e eles venceram. Depois de um tempo, passado o luto de Batseba, ela passa a morar com Davi no palácio. E aí ela tem um filho, ainda grávida, né? Ela vai morar com Davi no palácio. De repente chega um profeta chamado Natan, desculpa. Chega Natan e Natan aponta o dedão para a cara de Davi, resumindo a história, e ele conta uma história de ovelhas e tal, fazendo uma metáfora. E Davi entende que aquilo seria um pecado, ele roubar o personagem da história de Natan, roubar uma ovelha de quem não tinha e tal. Aí Natan, essa pessoa é você. Você tirou de quem não tinha nada, você podendo ter tudo. E a Bíblia fala que Natan disse que Deus lhe deu tudo, e se você achasse pouco, Deus podia lhe dar muito mais. A Bíblia fala isso. E você não quis o que Deus lhe deu, você quis o que não podia. E aí é que cai a ficha de Davi e tudo que ele tinha armado e planejado, né? Ele tinha feito toda a estratégia para um mal muito grave. E aí a ficha dele cai. Depois disso, com o coração quebrantado e arrependido, Natan diz que a consequência seria a morte do filho dele. O filho dele não ia viver. E aí ele escreve esse salmo que a gente acabou de ler. Salmo 51. Escreve inteiro. A gente leu do verso 9 ao 11. E aí tem algumas partes que a gente pode destacar aqui no salmo. A primeira delas é: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mais uma vez, ele usa uma figura de linguagem. Deus não consegue apagar o que a gente faz, mas é ele não levar em conta. Não é que ele vai esquecer dos nossos pecados, mas ele não vai levar aquilo em consideração. Então, quando Davi fala isso, Deus também não vai se esconder ou esconder o rosto de Davi dos pecados dele, mas é uma figura de linguagem. O segundo ponto é: cria em mim um coração puro. Então, o coração puro do que a gente está falando deve ser criado por Deus. E é Ele que nos purifica. Então, quem cria esse coração puro é Deus. A gente tem que e deve fazer algumas coisas que a gente vai falar depois. Mas quem cria é Ele. E para Ele criar um coração puro em nós, deve ter o que aconteceu com Davi: quebrantamento e arrependimento.
Porque assim como Davi, somos pecadores também. Eu achei ontem o mensageiro, o rapaz que levou a palavra, falou exatamente dessa história. E eu achei muito interessante quando ele falou que a gente peca tanto quanto Davi, só muda o pecado. A gente também peca. E a gente faz coisas horríveis aos olhos do Senhor. Mas, para Deus criar um coração puro em nós, basta se quebrantar e se arrepender dos pecados que a gente faz. Então, assim como aconteceu na vida de Davi, acontece na nossa vida também. Então, quem nos purifica é o Senhor. E a primeira dica para a gente é coração quebrantado e arrependido. E aí ele continua falando: renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Algum tempo atrás, não lembro exatamente o tempo, mas o pastor pregou aqui sobre Sansão. Vocês lembram do tema da pregação, que foi a maior dor do mundo? Qual foi a maior dor do mundo? O Espírito Santo se retirar da vida de Sansão. E Davi estava com medo disso. Davi pecou do jeito que pecou quando ele se arrependeu. Senhor, por favor, não retires de mim o teu Espírito. Senão, eu sofri muita dor já. E eu vou sofrer uma dor ainda pior. E foi isso que Davi pediu, para o Senhor não retirar o Espírito Santo da vida dele. Então, quem nos purifica é o Senhor. Amém? Amém. Passa aí, David. Ó, meme. Então, qual é a recompensa, a nossa recompensa? Qual será após a purificação do nosso coração? Eu quero que agora vocês abram em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5 e versículo 8. Obrigado. Mateus capítulo 5 e versículo 8. A Bíblia fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes aqueles que têm um coração puro, pois verão a Deus. Então, qual é a nossa recompensa? Ver a Deus. Simples. Então, quando a gente tem um coração puro, a nossa maior recompensa, além de várias outras que a gente vai ter aqui na Terra, mas a nossa maior recompensa é ver a Deus. Então, a gente subentende que só pode ver a Deus quem tem coração puro. Então, é para isso que a gente precisa purificar o nosso coração. Principalmente para isso. Essa palavra puro, aqui nesse versículo, tem um significado no grego de kataros. O kataros. Que significa puro ou casta. E ele é muito usado, essa palavra é muito usada para classificação de soldados excelentes. Então, o soldado que é... Os melhores soldados, eles são chamados de soldados puros e usam essa designação, esse significado. Então, a gente entende também que tem um significado para a gente de santificação também. O que é santo? Separado. Então, os soldados puros são aqueles soldados separados, os soldados excelentes. Então, esse significado de puro aí tem a ver com ser santo e ser separado. Se a gente abrir a Bíblia agora, em Mateus, no capítulo 19, a gente vai ter a história de um rapaz que ele simplesmente rejeitou essa purificação. Mateus 19, versículo 16. A Bíblia diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus.
há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Perguntou o homem: quais? E Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem responde: tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais devo fazer? Jesus diz: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isto, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Se vocês prestarem atenção, não sei como diz na Bíblia de vocês, no versículo 21, Jesus responde para o jovem: se você quiser ser perfeito. Então, a gente entende aqui que esse jovem rico, ele era ouro 24 quilates, 99,9%, não era perfeito. Ele precisava ainda desse 0,1%. E foi o que Jesus disse a ele: se você quiser ser perfeito, venda tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. Muita gente usa essa palavra aqui para falar sobre um Jesus, não queria falar essa palavra, mas tá. É um Jesus comunista. Tem gente que usa isso para dizer que não, Jesus está mais interessado em a gente distribuir tudo que tem para todo mundo, ele não está nem aí para o que a gente tem que distribuir por igual. Jesus estava interessado na dedicação daquele jovem a ele. Não era no dinheiro do jovem ou que o jovem distribuísse o dinheiro. Mas Jesus entendeu que o dinheiro era tudo para aquele jovem. Tudo que ele tinha, aquele dinheiro era tudo para ele. Então, não é que Jesus quer que tudo que a gente tiver, a gente saia dividindo ou distribuindo. Mas Jesus quer que o que a gente tem não seja o nosso ídolo. Porque o dinheiro para aquele jovem era o ídolo dele. Apesar dele não adorar outros deuses e cumprir os mandamentos que ele disse que cumpria, mas ele adorava o dinheiro. E Jesus percebeu isso e talvez o conhecia, não sei, outra pessoa o conhecia, a gente não tem como saber, mas Jesus percebeu isso e pediu para ele entregar tudo que ele tinha para ver como ele lidaria naquela situação. E só foi comprovado que ele amava muito aquele dinheiro, que ele deixou para lá e seguiu a vida dele. Quando a gente falou que a gente deve ser assim como ouro, a gente fala muito também sobre esses ídolos, que normalmente a igreja protestante não tem imagens de escultura, que a gente divide a adoração. Mas a gente tem muitos outros ídolos, muitos outros ídolos. Se a gente parar para pensar, a gente idolatra muita coisa. As pessoas. Tem pessoas na nossa vida que a gente pode ser que idolatre. Tem objetos que talvez a gente idolatre. Tem o próprio dinheiro, como era o caso do jovem rico. Tem a religião. Difícil falar isso, né? Não é igreja, mas tem muita gente que idolatra a religião, esquece de Jesus e acha que a igreja é tudo, que é a igreja que vai salvar, quando não é a verdade, né? Tem gente que idolatra muito filho, esposa, pai, mãe. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses ídolos que se escondem e tem outras formas. Normalmente a gente pensa em ídolo, pensa em imagem. Isso é muito relativo porque a gente pode idolatrar qualquer coisa. Eu estou num emprego muito bom, posso idolatrar meu emprego e achar que aquilo é tudo para mim. E isso não deve acontecer. Eu tenho uma filha muito linda, não posso idolatrar a minha filha. E tem que lembrar que a nossa adoração tem que ser inteira para Jesus. E o jovem rico tinha esse problema e Jesus percebeu isso e ele comprovou no final da passagem, um pedacinho que a Bíblia fala sobre ele, ele comprovou que aquilo estava no coração dele mesmo, aquilo que Jesus imaginou e pensou. Então, esse é o exemplo de soldado que a gente não deve ser.
Um soldado excelente, ele adora o seu Senhor. E só ele. Não tem ídolos. Então, outro meme. Meu Deus, muito meme. E aí a gente vê que a nossa recompensa é de ver a Deus, de ir para o céu um dia. Amém? Vai lá, David. A principal característica de quem tem um coração puro. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Quando a pessoa está aqui em cima, a hora não passa não, pastor. Puxa. Parou, o relógio ali parou. Menino. Na escola, pelo menos, o cara escreve no quadro, dá uma tapeada, mas aqui é bronca. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Vamos lá, interpretação de texto. O que é que procede de um coração puro? O amor. Então essa é a principal característica de quem tem um coração puro. Quem tem um coração puro, ama. Paulo está falando aqui para Timóteo, e a gente vai ler depois outro versículo também que ele fala para Timóteo. Mas ele fala aqui que está dando uma instrução para Timóteo e essa instrução tem como objetivo o amor. Ele está exortando Timóteo para que o objetivo dessa exortação é simplesmente o amor. E o amor que vem de um coração puro. Então a gente precisa, no caso de Timóteo, precisava aceitar a exortação de Paulo com pureza no coração e amar. Então, a principal característica de quem tem um coração puro é o amor. Essa imagem aí, desse jovem, dessa criança e dessa jovem aí, é de um filme. Provavelmente vocês não assistiram, ninguém se identificou. O nome do filme é Jojo Rabbit. É um filme que fala muito sobre nazismo e antissemitismo. Aquele menino que está lá na esquerda, ele é nazista, é uma criança alemã e que ele é nazista. Os pais dele também são da Alemanha. O pai dele, no filme, não aparece, porque na cabeça do menino, o pai dele está lutando contra os judeus. Está lutando pela Alemanha, para ele. E a mãe dele está cuidando dele em casa. E é essa imagem do pai dele que a mãe mantém para o menino, para a criança. Por quê? O que é que acontece? A mãe, ela é contra o nazismo, só que para a criança ela não fala, porque a criança fala tudo, né? Então ela esconde isso e continua vivendo uma vida normal, como se ela fosse uma nazista também. Só que ela, ao mesmo tempo que ela faz isso com o menino, ela acolheu essa menina aqui, que é judia, para morar nos fundos da casa dela, num porãozinho, no esconderijo. Então a menina mora no esconderijo, essa menina é judia e ela cuida do menino. De repente, no filme, ele encontra ela e vira um problema e ela ameaça ele, que ele não pode dizer, senão a mãe dele vai morrer, e realmente isso aconteceria, porque existia uma polícia nazista que, se pegasse alguém cuidando de um judeu, escondendo um judeu, mataria. Então, ela diz isso a ele para ele não falar, porque senão a mãe dele ia morrer. E a mãe dele ajuda muito ela, esconde ela no esconderijo. No final das contas, passa aí, David. Aí mostra a mãe dele. Pronto, essa é a mãe dele. E ela vive de dois modos. Ela vive como nazista para o filho e na rua, mas também ela luta contra o exército nazista. Durante o dia ela diz que vai trabalhar, mas ela luta contra o exército nazista. E o menino fica esperando ela chegar em casa todos os dias, e num belo dia ela não chega em casa. Ela aparece morta no filme. E aí ela morre.
na luta. Ninguém sabia ainda que ela cuidava dessa menina. E aí no continuar do filme, a menina acaba cuidando do menino também, além do finalzinho. E aí depois o menino descobre que o pai dele também está na luta contra a Alemanha. O pai dele não é nazista. E o menino começa a entender que a família inteira dele não era nazista, só ele que era. E aí ele começa a ajudar a menina, achando que ele estava errado. E ele começa a ajudar a menina, então. E a gente vê, eu demorei para achar, perguntei a Evelyn, perguntei a muita gente. Eu queria uma atitude de amor fora da Bíblia. Na Bíblia a gente encontra muitas, mas eu queria uma atitude de amor fora da Bíblia que fosse real. Aí primeiro veio na cabeça esse filme, eu acrescentei. Aí eu falei com ela, é difícil a gente achar uma atitude de amor tão grande assim hoje em dia. Muito difícil. Se for de ódio, a gente acha... Se a gente parar para pensar agora, em menos de um minuto a gente pensa em 3. Atitude ruim de ódio. Grande assim. Mas de amor, muito difícil. Então aí eu demorei um pouquinho pensando, aí lembrei desse filme e contei a Evelyn, não, vou falar desse filme, tal. Aí ela me lembrou de uma história muito parecida com a desse filme. Passa aí, David, que é a história de Anne Frank. Que é uma história muito parecida, ela morava na Holanda, ela era judia, e aí ela também se escondeu no trabalho do pai dela, tem um esconderijo que ficava toda a família. E algumas pessoas muito especiais, assim como a mãe daquele menino no filme, algumas pessoas especiais cuidaram dela e amaram ela e ajudaram ela a ficar escondida, ela e a sua família a ficar escondida. Passou cerca de 8 meses, mas acharam, infelizmente, o esconderijo deles. Ela foi para os campos, eles foram para os campos de concentração. Ela e a irmã foi primeiro para Auschwitz e depois foram mortas no mesmo ano. Não demorou 5 meses, eles mataram elas. E o pai conseguiu fugir. Quando acabou que a Alemanha perdeu, o pai conseguiu fugir do campo de concentração. Quando o pai chega no esconderijo, ele encontra um diário que ela escrevia tudo o que acontecia nesse diário. E aí é um dos diários mais lindos sobre esse período. E aí tem o diário de Anne Frank, que é as histórias que ela contava. Algumas histórias não terminadas, algumas ela completou, mas tem algumas histórias muito bonitas de ações de amor na vida real que as pessoas faziam para ela. Nessas histórias temos alguns personagens que vale a gente citar aqui como menção honrosa a esses corações puros que tiveram o prazer de amar, né? Como Miep Gás, que era quem levava a comida, a principal pessoa que levava comida para a família dela. Jan Gás, que era o marido, que deu muito apoio financeiro e ele providenciou alguns documentos falsos na intenção de tirar eles do esconderijo em algum momento, como se fossem alemães. Johannes Kleemann, ele organizou o esconderijo para tentar dar um conforto para a família. Vitor Kugler, ele ajudou a proteger, ele ficava como um guardião, ele e o Bepp Voskil, não sei falar alemão não. E aí tinham 2 pessoas que ficavam revezando na intenção de proteger para a polícia não invadir e achar o esconderijo. Então eles ficavam meio que de plantão e ficavam trocando o plantão, revezando na intenção de proteger a família que estava no esconderijo. Aconteceu que acharam o esconderijo e a gente já sabe o final da história. E aí esse pai dela demorou, mas após muita insistência publicaram o diário dela e foi um livro muito vendido até hoje. E é um livro muito especial. E o pai dela morreu em 1980 e uma das frases mais importantes assim na hora perto, né, um pouquinho antes de morrer, foi que as pessoas amassem como as pessoas que amaram a família dele. Num mundo horrível que a gente vive, ele desejou isso pra gente. Então,
Não sei se esses alemãos eram cristãos, eu misturei agora, eram cristãos ou não, mas eles tiveram a característica de quem tem um coração puro. A gente não tem como saber, mas eles tiveram, eles amaram. Então, a principal característica de quem tem um coração puro é a demonstração do amor. Não é só falar, amor não precisa ser falado, é bom, mas não precisa. Amor, ele deve ser percebido em atitudes, né? E é uma escolha também, você escolhe amar. Pode passar daí. E aí tem um checklist de o que a gente deve fazer. A gente sabe que Deus cria um coração puro em nós, mas a gente precisa fazer algumas coisas. E a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Diz assim: essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Então, Paulo está falando para os filipenses para que eles amem e que o amor deles aumentem cada vez mais. E esse amor, ele deseja que esse amor aumente em duas coisas: através de conhecimento e de percepção, para que eles consigam separar e discernir o que é melhor. E no final disso, eles devem amar com conhecimento, para que no final disso eles sejam puros de coração e irrepreensíveis. Então, para ser puro, a gente precisa amar e a gente precisa pedir a Deus que a gente cresça cada vez mais em conhecimento e discernimento. Primeira dica: a gente deve amar e ter mais conhecimento e discernimento, para que a gente consiga separar o que é bom, o que é ruim, para a gente conseguir purificar o nosso coração. Então essa foi a primeira dica de Paulo. Ainda em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 14, 15 e 16, tem uma próxima dica que se a gente colocar, contextualizar com as nossas igrejas hoje, a gente vai encontrar muito desses exemplos. Paulo diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, próxima dica. Tudo que a gente deve fazer sem queixas e nem discussões. É difícil. Normalmente a gente reclama mais do que agradece. Esse é um fato. Mas a dica que Paulo nos dá é de fazer sem queixas nem discussões. Fazer por amor. Volta a falar do amor. Então tudo se resume no amor. Para que a gente se torne puro e irrepreensível. Hoje em dia é muito difícil, como eu falei, a gente viver esse exemplo de fazer tudo sem reclamar. Normalmente a gente, como eu disse, reclama mais do que agradece, mas a gente tem muito a agradecer. Em tudo que a gente reclamar, a gente deve pensar em mais duas coisas para agradecer. Vamos tentar esse desafio.
A gente reclamou de uma coisa, vamos pensar em duas para agradecer sobre aquilo que a gente reclamou, para tentar superar. E uma vez talvez um dia a gente consiga. É difícil para mim também. Muita coisa que eu reclamo que não deveria. Mas para que a gente venha se tornar puro, a gente deve fazer tudo sem queixas nem discussões. Amém? 1 Pedro, no capítulo 1, finalzinho agora da Bíblia. Primeiro Pedro, capítulo 1 e versículo 22. A Bíblia diz assim: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Se vocês perceberem nos 3 versículos que a gente falou, no final das contas, Paulo e Pedro falam que a gente deve ter o coração puro para amar. Sempre eles fazem essa comparação. E aqui Pedro fala também uma coisa muito importante. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Jesus. E como é que Jesus fala com a gente? Pela sua palavra. Então a gente deve obedecer à verdade, deve obedecer à palavra de Deus. Essa é mais uma característica de quem tem um coração puro. Quem tem um coração puro é obediente à palavra de Deus. E aí é isso que Pedro fala. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, vocês amam. Então, a gente purifica a nossa vida obedecendo à palavra de Deus. Então, mais uma dica de Pedro agora para a gente purificar o nosso coração. Então, para purificar o nosso coração, a gente deve obedecer a palavra de Deus também. E como último versículo, e esse especial para todos os jovens em homenagem ao Ministério da Juventude, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Um jovem vai ler aí agora. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. O jovem que achar primeiro lê. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, coração puro, invocam o Senhor. Amém. 2 Timóteo 2 e 22. Tem muito 2. 2 Timóteo já é 2. Capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos. Primeiro ponto. Todo mundo tem desejo maligno. Amém? Amém. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu tenho, você também tem. Eu vou ser sozinho, é? Vou estar sozinho não. Todo mundo tem. Então, sobre os desejos malignos, a gente deve fugir. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar tentou ele, o que foi que ele fez? Correu. É uma coisa que eu sempre digo. Quem não aguentar, corra. Tem que correr. Então, fuja. Vamos fugir dos desejos malignos. Primeiro ponto. Segundo ponto, devemos seguir 3 coisas. 4. Justiça, fé, amor, mais uma vez, e a paz. Justiça, fé, amor e paz. Com quem? Quem é que tem isso? Quem é que tem essas 4 coisas que a gente deve seguir? Com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, esse versículo foi até assunto de um PG da gente esses dias. A gente deve seguir aquelas pessoas que têm o coração puro, se a gente quiser purificar o nosso coração ou manter ele puro. Porque sabe aquela história da laranja? Se tiver uma laranja podre, apodrece o resto. Eu trabalhei na Ceasa uma vez e eu era da qualidade da loja lá, da Doce Mel. E aí eu que verificava as frutas quando chegava e teve uma caixa que chegou um bocado de laranja podre.
Aí eu fiz o teste. Aí eu peguei uma, coloquei lá para ver no outro dia. E realmente aconteceu. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei meu celular na época, peguei a podre, tirei foto, peguei a boa, tirei foto, expliquei o que é que funcionava e contextualizei para a Bíblia. Aí os meninos ficaram bestinhos, evangelizei um monte lá. Foi. Nesse dia aí, até um menino que era desviado lá, meu irmão, tu pregou para mim no Instagram, eu tá vendo, meu irmão? E aí eu mostrei isso para eles. E é como a laranja. A nossa vida também é assim. Se a gente andar com gente de coração impuro, nosso coração, infelizmente, é mais difícil a gente purificar uma pessoa. É muito difícil a gente, na convivência, a gente purificar ao invés de se transformar em puro. Então é muito difícil, isso leva muito tempo e não depende só da gente, vai depender da pessoa, dar lugar ao Espírito Santo também. Então, tem muitas coisas por trás disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está andando. Porque aquilo pode acabar com a nossa vida espiritual. Então, se a gente quiser, Paulo fala para Timóteo exatamente isso. Se você quiser ter um coração puro, Timóteo, siga a justiça, a fé e o amor e a paz com aqueles que têm coração puro. Porque isso a gente não vai encontrar em outra pessoa, não. A gente vai encontrar em quem tem coração puro. Sobre o evangelismo, a gente deve manter uma relação, um discipulado ali, mas tem que ter muito cuidado no que é que a gente faz, então a gente tem que ficar muito esperto. Então a gente deve, advertências, a gente deve crescer em conhecimento para poder discernir e conseguir purificar o nosso coração. Segundo ponto, sem queixas nem discussões, reclamar menos, agradecer mais. Terceiro ponto, obedecer a palavra de Deus. Através da obediência, a gente vai conseguir purificar o nosso coração. E quarto ponto, ter cuidado nas nossas companhias. Então, a gente tem que andar com pessoas de coração puro, para que a gente purifique ou mantenha a pureza no nosso coração. E é isso. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.